aliás, as teses, né, já começam a aparecer sobre as críticas ao Tite. E Nath Fiuza e Fabrício, nós vamos debater muito aqui nesse pós-jogo da Itatiaia. Já vamos ouvir também o Tite aqui na Itatiaia. Mas, Nath, eu tô vendo aqui, é óbvio que, pelo amor de Deus, o William também, né, já amarelado, fazer uma falta daquela. Mas, por outro lado, o William já amarelado poderia ter sido substituído. Você tinha o Fagner no banco à disposição. O Tite deixou o William amarelado no campo. E lembrando que o cartão do William foi aos 5 minutos, né? O William tomou um cartão muito cedo também dentro do jogo, mas não foi substituído. O Matheus Pereira, escolhido por nós o melhor em campo, foi também o melhor em campo para a detentora dos direitos na transmissão aqui da TV Globo. Nath, parcela de culpa do Tite. Pro torcedor é 110 milhões por cento, 89 bilhões de culpa do Tite. É sempre mais fácil individualizar, né? Apontar o dedo pro treinador, porque o problema do Tite com o torcedor do Cruzeiro e o problema do torcedor do Cruzeiro com o Tite não é por causa do jogo de hoje, é por causa do combo 2026 de um time que não engrena, né? Um time que vive de momentos. É um bom primeiro tempo ali, um bom primeiro tempo numa outra partida. Hoje acho que o Cruzeiro fez um grande primeiro tempo contra um adversário complicado. A gente tem que exaltar isso, né? É diferente de um jogo de campeonato Mineiro. O Cruzeiro estava enfrentando um Corinthians modificado, é verdade, mesclado, mas ainda assim um time forte. Faz um grande primeiro tempo, no segundo tempo acaba sucumbindo. E aí sim, acho que a gente tem pontos que podem de alguma forma justificar, né? O William amarelado muito cedo. Consegue fazer um grande primeiro tempo, apesar do cartão amarelo, indo muito para o campo ofensivo, o Romero e o Christian segurando a onda dele na hora de voltar, na recomposição, para que ele não ficasse no mano a mano. E aí, no segundo tempo, ele fica no mano a mano e, inevitavelmente, faz uma falta que leva a um segundo cartão. O lance que ele é amarelado no início, ele tenta cavar ali, de alguma forma, um pênalti. Acho que o juiz, pela falta de rigor dele em outros lances para amarelo, talvez ele tenha exagerado no do William, mas eu acho que, de modo geral, é um lance em que os árbitros, eles dão o amarelo para inibir ali esse tipo de antijogo, né, de simulação, mas foi uma arbitragem ruim do Davi aqui no Mineirão, com falta de critério, deixando o jogo seguir quando não deveria, deixando de aplicar cartões para os jogadores do Corinthians. Tinha que fazer 1, 2, 3, 10 faltas para daí serem advertidos, mas aí eu acho que já tinha um segundo tempo. O Corinthians já estava melhor por causa das mexidas do Dorival, já tinha colocado um atacante de velocidade, talvez ali era a hora do William ir embora para colocar o Fagner. Não sobe mais, perde força ofensiva, mas ganha em poder de marcação. Jogo difícil, chovendo, Cruzeiro nessa situação, 1-0 é goleada. Então acho que talvez demorou mesmo de fato para tirar o William. Antes dele colocar o Arroio, talvez ele pudesse ter trocado um jogador de meio campo por outro mais descansado, para tentar ter um pouquinho mais da posse da bola, para depois, quem sabe, colocar mais velocidade, né? Tirar um pouco do ímpeto do Corinthians. Mas a gente tem que destacar também, Thiago, que apesar das mudanças e de um time mais desorganizado, com mais dificuldades no segundo tempo, o Cruzeiro teve no mínimo 2, 3 chances claríssimas para fazer o segundo gol. Né? Ainda que o Corinthians tenha voltado melhor do segundo tempo, ainda que o Corinthians tenha agredido, ainda que o Dieguinho tenha entrado fazendo uma fumaça danada, o Cruzeiro teve as suas oportunidades. Então, um outro erro grave, né? Contra um grande adversário, jogo difícil, a fase já não é boa, amigo, qualquer meia chance você tem que fazer a bola entrar. E o Cruzeiro não conseguiu isso, né, Fabrício? Essas oportunidades elas têm que fazer, né? O futebol se repete, não tem jeito. Anos, décadas e... Aí o outro lá fala, a bola pune. Enquanto isso, eu fui no intervalo lá no banheiro. Não fui fazer igual o Cássio, não, mas eu fui lá no banheiro. E aí eu encontrei um camarada lá e falou, rapaz, esses 2 gols que a gente perdeu agora, eu não quero nem falar, eu falei pra ele. E ele falou assim, não, vai dar certo. Eu falei, mas, sabe, eu não falei, mas tem jeito, a bola é assim, cara, se repete no futebol, uma jogada ensaiada, coisa que eu não via faz tempo, não acontecia no futebol, só que jogada ensaiada é assim, né, essa daí já não dá pra fazer mais. Os adversários estudam a todo momento, no jogo também não pode, era a hora, 2 tomadas de decisão errada do Kaique. Aquela jogada ensaiada, o Kaique chega de primeira, chegou redonda pra ele, não é o melhor pé dele, não chegou no pé direito.
mas não é o predominante, mas chega de primeira chapando. Isso aí é praxe básico para o futebol, e ele conseguiria também fazer esse gol facilmente, né? Se ele chega optando por chegar chapando. Depois teve outra oportunidade, agora eu não lembro, Nath, quem fez aquela jogada pela direita que cruzou. Foi o Arroio. Que aí ele poderia ter dominado. Foram duas tomadas de decisão erradas. Do Arroio também, que ele tenta passar pro Matheus Pereira, era pro Caio Jorge. O Caio Jorge estava na entrada ali, quase que na marca do pênalti, né? Pouco para trás. Ia finalizar livre, sozinho. Então, são esses detalhes, né, Fabrício? Um jogo desse tamanho, de campeonato brasileiro, todo mundo brigando ali por qualquer oportunidade, é um jogo definido nos detalhes. E o lance lá do gol do Corinthians, poxa vida, né? O Corinthians fez os últimos, até então, aquele gol, dos últimos 10, 7 eram de bola aérea. Então é uma bola que tem que estar marcada o tempo todo, né? Não pode deixar o jogador do Corinthians subiu em cima do Gerson, talvez já estivesse cansado, talvez poderia ter sido substituído, colocasse o Matheus Henrique, fortalecesse um pouco mais o meio campo, depois entrava com o Arroio para soltar o time, mas assim, não dá para dizer foi um Cruzeiro que só sucumbiu no segundo tempo a um Corinthians que melhorou. O Corinthians foi pro jogo e deu espaços ao Cruzeiro que não soube aproveitar. O gol foi até... É o grande forte do Corinthians, né? Corinthians, quando tá jogando o Gustavo Henrique, usa muito ele, né? E hoje também tinha, né? O João Pedro também muito alto. No primeiro tempo também teve o... Como é que é o nome do atacante mesmo? Esqueci, o... Pedro Raul. Também muito, muito alto. Já eram as tentativas no primeiro tempo. E no segundo, acontece que assim, o último lance ficou até em cima do Gerson. Né, ele subiu muito mais que o Gerson. Mas se você ver no início da jogada, esse é o grande problema da marcação pro zona e de bola parada, né? E porque assim, muitas vezes você marca na zona, se o jogador não entra na zona, ele vai ficar livre. O jogador, quando inicia sozinho, e aí você tem o Garro que bate muito bem na bola, o Garro às vezes não vai bater, ele vai ver, às vezes o jogador que tem potencial, tem a boa bola parada, ele vê, ele faz a jogada ensaiada, aquela, levanta uma mão, duas, mas se o cara tem o potencial de pôr a bola onde ele quer, ele olha, o jogador tá sozinho, o cara pede a bola, é lá. E ele vem de trás, né? Ele saiu sozinho, na verdade era o Vidalba que era pra estar encostado nele. Se você ver, o Vidalba também tá sozinho no lance, o Gerson tá com o dele, só que aí a bola vem mais ou menos no Gerson, só que o cara vem, o João Pedro correndo, cara... Ele já chega atropelando, quando né? o jogador corre na área, o grande segredo é você... porque não se fazem muito assim individuais, jogadas, marcação individual, né? Faz aquele sujo, né? Que tem, geralmente é o Romero que faz, fica segurando e tal, mas com você com um jogador a menos... pode ver que o Corinthians também ameaçou fazer a jogada, já teve que tirar 2 da área, ou pelo menos 1, então ficou em desvantagem. E aí o próprio Vidalba estava ali e não colou no João Pedro, porque também ia sair da zona de marcação. Esse é o grande problema da zona de marcação, que quando acontece uma falha dessa, quem que foi a falha? Foi do Gerson? Foi do Vidalba? Foi de todo mundo. Tomou o gol e acaba perdendo uma chance dessa de sair com a vitória. E aí, Thiago, eu vou falar para você, com uma pressão, e acaba que daqui a pouco vai ficar insustentável, né? De manter o treinador, porque a torcida tá infeliz, já não tá vindo no estádio, muita coisa jogando contra. Eu acho que tem data. Jogadores não começam a assumir a responsabilidade dentro de campo também, daqui a pouco todo mundo já não compra a briga, porque também vai sobrar pra mim, também vai sujar meu nome. Então, começa Fabrício, a criar esse clima, entendeu? Mas tá não muito é legal. Claro, pra mim tá muito claro. Cruzeiro pega o Pouso Alegre no sábado, e aí convenhamos, né, tá com a situação muito adiantada e vai à final do Campeonato Mineiro. Se não for também, meu amigo, aí esquece, né, já fica aqui mesmo, né, com a vantagem dessa, você pega o Pouso Alegre aqui, e aí o Cruzeiro não passa, então, beleza, mas vai passar, né, com todo respeito ao Pousão, Cruzeiro ganha lá, aqui no Mineirão, tem que passar bem quando a maré... Mas o jogo é hoje, o brasileiro é hoje, mas né? aí... Tem que se igualar e conhecer esses grandes times. Mas eu quero chegar na situação do Tite. Eu tô fazendo um recorte da situação do treinador. Hoje, a torcida, 80% dos 20 mil que aqui estiveram, cantaram em plenos pulmões. Adeus, Tite, adeus, Tite. Um público de 20 mil pessoas para um Cruzeiro e Corinthians às 8 da noite? Mal. Muito pouco. Muito pouco. A torcida tá dando uma resposta clara de insatisfação com
o Cruzeiro. Que eu respeito, mas eu também não concordo. Eu acho que a partir do momento que tá no jogo... Porque o Cruzeiro é muito forte quando a torcida vem e apoia. E eu falo com propriedade porque eu joguei ali dentro. Eu tava ali dentro. Faz diferença. Faz diferença demais. Quando você entra ali com 20 mil pessoas, você se iguala a... Hoje é um jogo contra um Curitiba, por exemplo. Como fez não a era. torcida do Corinthians hoje, né? O time reserva, o espaço lotado, tudo mas vendido. Eu respeito, cada torcedor tem um jeito de resposta, tudo. Não é o meu caso. E eu falo também porque eu sou torcedor e que o pessoal sabe que eu venho aqui na arquibancada todo jogo. Mochico Runa eu tava aí. Mochico não sei o que, Chico Gunha, fomos eliminados, eu tava aí. Série B eu saía lá de São Paulo pra trazer meu filho, lá do Rio de Janeiro. Então, meu irmão, eu falo com propriedade. Eu não acho certo vir aqui, porque assim, nem vaiar também jogador quando tá ali, antes do jogo principalmente, sabe? Hoje achei bacana, o Willian jogou bem, a torcida foi, apoiou, aplaudiu a maioria, enfim. Porque a partir do momento, meu irmão, eu não consigo torcer. O cara coloca a camisa, eu vejo ele ali dentro, vai representar o escudo do meu time, eu apoio, cara. Eu apoio, eu venho, dependendo do jogo que for, entendeu? Mas eu entendo também esse lado do torcedor que tá pé da vida, Thiago. Tá fulo. E aí, por que eu disse que eu acho que tem prazo? Acho que passa do Pouso Alegre e aí vai pra final do Campeonato Mineiro. O detalhe é que é um jogo só. E aí, meu filho, pode acontecer de tudo, seja com o América ou com o Atlético. E acho que essa final de Campeonato Mineiro será determinante para a continuidade ou não do trabalho do Tite. Se ele perder o Campeonato Mineiro, você pode falar, mas pro Atlético é normal. Não é, tá chegando a... Cara, o Petit tá fazendo a mudança inteira aqui. Ele vai chegar... O Atlético chegaria ao heptacampeonato. O Atlético chegaria ao hepta. Se perde pro América, convenhamos, né? O investimento, o time da Série B, não tem nem comparação. Dinheiro, estrutura de um pro outro. Não aguenta. E aí você pode falar o que você quiser, pode ter a convicção que você tiver, que se ele perde a final do Campeonato Mineiro, ele não aguenta. E aí eu não sei se vai ser demitido, se ele pede demissão. Se continuar mal no Campeonato Brasileiro também. Mas não tem brasileiro mais até lá. O Cruzeiro agora... É só dia 11. Não, mas eu digo depois. Você ganha, a tranquilidade vai durar até o próximo jogo. Ele campeão, ele ganha um fôlego. Aí ele vai durar mais 2, 3 jogos. Entendeu? Não sei. Se bate campeão, ele ganha um fôlego. Pô, acabou de ser campeão, cara. Se foi em cima do Atlético, então esquece. Aí ganhou o clássico, você sabe disso, pô. Vira maré. Campeão e tal. Já foi. Eu acho que ele tira um desafogo grande. E o fato de não ter jogo no Brasileiro, Fabrício, que aí entra muito no que você tá dizendo... Porque você dá um tempo na fala de lanterna, 2 pontos só no campeonato, ele ganha um fôlego. Se bater campeão. Pra mim, o Tite tem prazo. E será na final do Campeonato Mineiro. Se não ganhar, seja contra o Atlético ou contra o Cruzeiro, e eu tô cogitando, aliás, não tô nem imaginando ele não passar pelo Pouso Alegre. Que com a vitória dentro de casa, agora tirar pedido, né? Tirar nota fiscal com todo respeito ao Pousão, mas já foi. E se não for, pelo amor de Deus, aí não tem nem explicação. Mas eu acho que o Campeonato Mineiro, ele não aguenta. Se ele perder a decisão do Campeonato Mineiro, sem ser esse fim de semana ou outro, ele não aguenta, Nath. Aí vai depender muito também da convicção, né? Que a diretoria tem no trabalho dele. Mas eu acho que nem ele vai ter convicção. Eu acho que ele mesmo vai ver que não tem ambiente. Mas eu digo assim, se perder não existe, Thiago. Se perder, ele vai sair fora. Mas eu digo assim, se ele vence, qual é a convicção dessa vitória? É uma vitória contra o Atlético no clássico 1-0 sofrido? É um Cruzeiro jogando bem? É um Cruzeiro jogando mais ou menos? Gente, eu não sei se só o título. Clássico não precisa jogar mas bem. Eu não sei se só o título vai ser o suficiente. Mas se ganha o campeonato, ele ganha confiança dos jogadores, aquilo que o Fabrício acabou de falar. Se for em cima do Atlético, principalmente, que aí é o clássico, quebrou a sequência, quebrou a casca. Porque depois de 3 dias, é o Flamengo lá no Rio de Janeiro. Mas é o tipo do jogo que se não ganhar, pô, é o Flamengo no Rio de Janeiro. Você não vai arrancar a cabeça de ninguém de campeão, porque perder um jogo pro Flamengo, a não ser que toma 5, 6, 7. Não vai acontecer. Se ele perder pro Flamengo no Rio, eu acho que é um resultado normal, é o Flamengo no Rio. Depende, tem que performar, né? Lá dentro você avalia muito isso aí, performance. O que vai ser discutido hoje... Você acha que ele campeão, perde 2-0 do Flamengo? O que vai ser discutido hoje é... Porque assim, queira ou não, a diretoria... É o quanto o trabalho tá andando, né? Eles vão avaliar o jogo. O que é que foi hoje o jogo, entendeu? Não é, sabe, e aí, como é que foi? Competiu, teve chance, deu brecha, como o time não jogou nada. Você é o homem da avaliação. Eu não sou o homem da avaliação, joga essa como é que você avalia? Avalia aí. Você já viveu os dois lados, caramba. Se você fosse da avaliação hoje, qual que é o retrato? Eu acho assim, que o time competiu muito bem no primeiro tempo, que a gente não deu uma brecha.
pro time do Corinthians, o time não criou nada. Assim como a gente também não conseguiu ter grandes criações. Assim, criar grandes jogadas, claro, mas a gente foi efetivo. E um jogo grande como esse, não pode dar mole, sabe? Não pode dar mole e assim, o que apareceu no primeiro tempo fez. O segundo, já não aconteceu isso. E aí, apareceu o problema. No começo do segundo tempo, o Corinthians foi muito melhor, tomou corpo, cresceu no jogo, e aí o Cruzeiro começou a aproveitar de uma de suas melhores virtudes, que é o contra-ataque, né? E aí teve algumas chances, depois teve aquelas duas que não matou com o Kaique, e aí, meu irmão, foi expulso o William, enfim, é complicado. Hoje, assim, fica muito resultado, né? Porque tá precisando do resultado. A gente também é difícil avaliar, pô, o time foi bem, mas e o resultado? Precisa de resultado, 3 pontos, entendeu? Porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil, daqui a pouco fica tem que escalar uma montanha. Já é uma montanha, daqui a pouco dobra, entendeu? É montanha com neve, daqui a pouco fica difícil.